eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do The Look Stealers, o podcast que você já sabe, compartilha as histórias e trajetórias de quem faz o Steal The Look acontecer. Eu sou a Laís e a nossa convidada de hoje tem uma jornada super diversa. Ela já navegou por muitas áreas, de marketing de luxo a PR, e até que encontrou o seu lugar no comercial e aqui no STL. Hoje ela vem construindo uma carreira com muito propósito e com momentos cheios de sincronicidade que eu amo e que a gente vai descobrir hoje um pouquinho mais por quê. Então, Nicole, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Laís. Eu tô super contente também. Eu acho que é quase que a materialização de uma fanfic, assim. Acho que eu não sou a única louca que no banho, antes de dormir, fica pensando, nossa, e se eu participasse de um podcast? E se eu participasse de um programa de entrevista? Tá aí, agora eu tô aqui, então eu sou a prova viva de que vale a pena criar fanfic. Vamos nessa. É sobre manifestar, entendeu? Que quando você manifesta, acontece. Muito bom. Então, estou animada para fazer aqui sua primeira entrevista de podcast. E aí, Nick, a gente sempre começa aqui pela formação das pessoas, né? E mais do que isso, entendendo um pouco o que te levou a escolher o seu curso. Eu sei que você é formada em publicidade, mas que antes de tomar essa decisão, você cogitou até gastronomia. Veja bem a diferença. Então, como é que foi esse processo de escolha da graduação e do seu curso? Quando eu era bem pequenininha, assim, tipo 7, 8 anos, eu já gostava muito de moda. Não necessariamente de moda, mas eu sentia que eu gostava de contar umas histórias ali na hora de me vestir. Então isso foi comigo por um tempo. Minha mãe até pouco tempo atrás veio falar que ela se surpreendeu bastante de eu não ter seguido esse caminho. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que a minha fortaleza, assim, o que eu me sentia bem fazendo era muito escrever. Então durante algum tempo eu achei que eu ia fazer jornalismo, assim, como faculdade, como graduação. Mas quando chegou ali no segundo, terceiro ano do ensino médio, eu falei, não, jornalismo é muito quadrado pra mim, eu vou ter que escrever sobre coisas que, enfim, não tem a ver com uma escrita mais criativa. E aí eu optei passou-se pela minha cabeça fazer publicidade, e a outra opção era fazer gastronomia, mas assim, da onde eu tirei isso, não sei. Achava bonito cozinhar, não tinha técnica, não tinha nada. Às vezes fritava um ovo e queimava o ovo frito, então assim, também foi quase um alívio pra minha família não ter seguido, porque eu não sei se teria aptidão. Da mesma maneira como eu gosto de criar histórias, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ver os alimentos, assim, individualmente, os ingredientes se tornando outra coisa. Mas eu acho que era uma coisa muito mais, assim, disso, assim, de criatividade, de inspiração, do que de fato ali técnica ou dom pra cozinhar. Então, assim, foi um pequeno surto que não foi pra frente. E Quem aí, nunca? de fato, eu optei por fazer publicidade. Mas assim, preciso falar que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era publicidade. Pra mim, publicidade era eu gostava de escrever, eu falava, eu quero ser redatora e escrever, enfim, anúncios pra televisão, né? E anúncios criativos. Mas mal eu sabia quanta coisa tinha dentro da publicidade. Então, assim, meu primeiro dia de aula foi uma grande surpresa de todas as áreas, todas as possibilidades. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia onde eu tava me enfiando. Muito legal, Nick. Então, mesmo você entrando na publicidade, você ainda tinha vontade de escrever alguma coisa, né? E aí o que eu quero saber é se essa vontade de ser jornalista, de alguma forma, de escrever, se ela continuou presente ou, enfim, se você de alguma forma se arrependeu de não ter feito jornalismo, se você gostou da publicidade e entendeu que você talvez não seria feliz escrevendo, como é que foi esse processo de aceitação? É uma coisa que eu me peguei há muito tempo pensando, assim, durante muitos e muitos anos. E acho que é uma coisa que às vezes até volta. Mais nesse sentido do, nossa, se eu tivesse feito jornalismo, como seria a minha vida hoje? Mas eu acredito muito que as coisas têm um propósito e um motivo para acontecer. De fato, eu seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, então eu não me arrependo em nada de não ter feito jornalismo. O meu tipo de escrita e o que eu gosto de escrever, de fato, não tem nada a ver com a escrita jornalística. Então, eu acho que eu segui o caminho certo, mas a vontade, né, o desejo de escrever e habilidade, assim, é uma coisa que me acompanha até hoje, não necessariamente nessa parte, assim. E você escreve de forma particular, pessoal, pra você, pra algum canal, alguma coisa? Sim, eu escrevo pra mim, pros meus amigos, que alguns me leem, mas é isso, é uma coisa muito mais pessoal e eu acho que isso tem muito a ver com a minha trajetória, assim, de
me descobrir e descobrir que os meus amores, as minhas paixões, não necessariamente têm que estar vinculados ao meu trabalho do dia a dia, né? Eu acho que a escrita acaba sendo um trabalho também, porque é algo que me fortalece, algo que eu gosto de fazer pra mim, mas não necessariamente vinculado ao trabalho. Eu acho que esse é o grande porém, assim, esse é o grande insight que eu trago de não ter cursado jornalismo. De repente eu minaria essa minha paixão por escrever, porque eu estaria escrevendo coisas, enfim, que não são necessariamente do meu eu ou de uma maneira mais criativa. Então hoje a escrita faz muito parte da minha vida, mas de uma forma muito pessoal e que eu acho que me preenche muito mais do que me preencheria se fosse só na parte profissional. Total, acho muito legal a gente entender que a gente não precisa monetizar tudo que a gente gosta, né? Não precisa monetizar todos os hobbies. Às vezes ele é só uma coisa que a gente faz mesmo para poder desopilar, para poder, enfim, pra gente, não necessariamente a gente precisa transformar isso em trabalho. E aí, enfim, pelo que a gente conversou, eu entendi que você foi uma pessoa que você foi descobrindo a sua carreira e o que você gostaria de fazer de fato enquanto você foi experimentando aí coisas. Então você falou que quando você entrou na publicidade você entendeu que você tinha muito mais áreas para seguir além, né, de escrever de fato, escrever anúncio. E aí eu queria entrar agora um pouquinho então na sua trajetória profissional e entender por onde que você começou, Nick? Então, tinha a gastronomia, tinha jornalismo, tinha a escrita e publicidade, abriu um monte de outros caminhos, assim. Como é que você tomou a decisão do seu primeiro emprego e enfim, conforme você foi passando, assim, o que te levava a escolher as experiências pela qual você passou? Super. Eu entrei na faculdade, de fato, super engajada em ser redatora publicitária, mas eu brinco que eu fui ludibriada por um professor meu de atendimento. E ele, enfim, vendia muito bem a área, assim, e como eu sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar, eu achava que eu me daria super bem. Afinal, era a pessoa, né, na época, a gente tá falando de agência de publicidade em 2012, 2013, então era aquela agência de publicidade bem padronizada, assim, né? Então, era o atendimento que apresentava toda a campanha para o cliente, eu gostava muito dessa coisa. Resolvi começar aplicando para vagas de atendimento também. Apliquei para vagas de redatora, apliquei para vagas de atendimento, e aí fui chamada para o meu primeiro estágio, que foi como estagiária de atendimento em uma agência de publicidade. Era uma agência relativamente grande, na verdade ela era um braço digital, ali quando o digital era banner no site, tudo, só isso era campanha digital na época. E ela era o braço digital da Thomson, que é uma grande empresa, né? Na época se chamava JWT. Então eu atendia clientes super legais e grandiosos. E fui estagiária de atendimento. Então foi assim que eu comecei. Enfim, esse foi o primeiro passo de um longo percurso que a gente pode falar mais aqui daqui a pouco. E você gostava de atendimento? Eu não gostava, lá. Pra ser bem sincera, eu não gostava. Assim, eu sempre gostei muito de todos os meus trabalhos, da experiência de trabalhar. Então eu gostava muito da minha equipe, eu gostava muito dos clientes. Eu acho que o trabalho também, pelo menos na minha vida, ele tem muita conexão com a minha autoestima. Então eu gostava muito de trabalhar, eu gostava de estar na agência. Adorava a agência, mas o dia a dia de correria, enfim, na época a gente não tinha WhatsApp, então era telefone e e-mail o dia inteiro. Era uma carga em cima de mim que eu acho que na época eu ainda não estava preparada, assim, enquanto estagiária, enquanto uma menina, né, de 20 anos, eu ainda não estava preparada, então eu não gostava muito dessa pressão, assim. Mas em termos do ambiente, eu amava. Nossa, eu amava, a minha experiência com agência de publicidade é maravilhosa. As pessoas fazem muita diferença no nosso dia a dia de trabalho, né? Não tem muito jeito. Acho que, ainda mais aqui no Studio Look, assim, eu acho que o time é o que traz muito da motivação também da gente, né? Querer fazer as coisas cada vez mais, faz muita diferença mesmo. Então, então você experimentou atendimento, não gostou de atendimento, e de lá você foi pra onde? Assim, quais que foram os próximos passos da sua carreira? Nossa, agora eu vou ter que resumir, tá? Porque foram muitos passos. Lembrando que, gente, eu tenho 31 anos, tá? Eu acho que isso é importante também, porque eu já passei por muitos lugares e testei muitas coisas. Então, entrei, fiquei 1 ano na agência de publicidade, não gostei. Falei, bom, não estou gostando, preciso procurar algo diferente. E eu fui encontrar uma vaga em um aplicativo, uma startup, estava começando, que, coincidentemente, ela era bem parecida com o Studio Look, assim, era um aplicativo de moda. Na época o Instagram estava começando e a gente ainda não tinha a possibilidade de taguear marcas, né? Então quando uma influenciadora ou enfim, uma celebridade postava um look, a gente não sabia como encontrar aquelas peças. E a identidade do aplicativo era fornecer esse tipo de informação para os consumidores, para o público.
Logo depois o Instagram veio com estilo The Look, tô chocada, muito tá? estilo The Look, muito estilo The Look. Então ali já estava sendo dado o primeiro passo para onde eu tô hoje, mas enfim, a gente chega lá. E eu entrei nesse aplicativo também como estagiária de marketing, mas enquanto startup, assim, era eu, o fundador, que é o dono, o Felipe, inclusive um fofo, e uma menina que, enfim, era da parte de conteúdo, que ficava no Rio de Janeiro. E a gente fazia meio que de tudo, assim. A gente entrava em contato com os usuários, a gente pensava em campanhas de performance, de atração, né, desses novos usuários. Nós tínhamos relacionamento com algumas influenciadoras da época, então, para que elas postassem, alimentassem os seus perfis, né, para que a gente pudesse também entrar em contato com marcas que quisessem anunciar dentro daquele aplicativo. Então, era um pouquinho de tudo, assim. Eu fui super feliz nesse aplicativo, fui super feliz na startup, mas, infelizmente, ela foi também minando por conta do ganho de espaço do Instagram. Logo depois, o Instagram já abriu, né, essa possibilidade de taguear marcas, e aí o aplicativo foi perdendo sua força. Então, eu acabei saindo de lá por conta, né, do aplicativo quase que não existir mais, assim. E depois disso, eu fui para uma agência... Aí eu vou resumir um pouco para não ficar maçante para ninguém. Mas depois de lá, eu fui para uma agência de influência. Na época também a gente não falava sobre marketing de influência, influenciadores, né? Era uma época muito de blogueiros. Então, eu ficava dentro do atendimento, mas junto com o planejamento das marcas. Então, a gente fazia curadoria de perfis para marcas, conectava alguns perfis de influenciadores, né, com marcas, mas também fazíamos press kit. Então, eu fazia atendimento, planejamento, montagem de press kit, cotação, fazia um pouquinho de tudo. No final, então, você voltou pro atendimento em algum momento, Voltei pro atendimento. Eu voltei pro atendimento forte, assim, porque as minhas próximas experiências profissionais sempre tem um pouquinho de atendimento. Eu acho que isso também não é à toa. É uma coisa que eu sempre falo quando entra no assunto profissional. Eu ter feito escola, né, em atendimento, a minha primeira oportunidade de ter sido em atendimento foi muito engrandecedora pra mim. Porque o atendimento, querendo ou não, ele tem contato com todas as áreas da agência. Então eu sabia meio que um pouquinho do que cada pessoa fazia, e também muito esse rebolado de você, enfim, lidar com o cliente, com as vontades do cliente, também lidar com as vontades internas da agência. Então, em todas as oportunidades depois disso, eu acabei aplicando um pouquinho do que eu aprendi ali. Então, trabalhei nessa agência de influência, depois fui trabalhar com relações públicas em uma agência de PR, depois fui trabalhar numa marca que era representante de 4 marcas de luxo, de automóveis de luxo aqui no Brasil. Depois disso, trabalhei no marketing de uma marca de produtos para cabelo. E depois fui para uma marca de moda. Depois fui para uma agência de influenciador trabalhar na parte de PR. Meu Deus! E assim, o que me movia, né? Porque eu já recebi, inclusive, essa pergunta, e era uma pergunta que me deixava muito desestabilizada quando eu entrava numa nova entrevista de emprego. Do tipo, tá, mas por que tantas decisões diferentes, assim? Por que você, né, mudou de uma para outra? E a minha resposta era meio que a mesma que eu vou dar agora, assim. Era porque eu tava me descobrindo. E eu optei por usar o tempo ali de começo, de início da minha carreira profissional. Eu falo início, mas na verdade foi até o final. Pra me descobrir. E é o que eu falei, assim, eu entrei em publicidade sem saber exatamente quantas opções eu tinha. E eu me encantei por essas opções e eu queria ter certeza do que eu poderia ser boa fazendo. Então eu testei. Eu fui testando. Quando eu ia procurar uma vaga, quando eu já não tava me sentindo mais à vontade naquele trabalho. Então, por exemplo, né, no aplicativo eu saí porque o aplicativo, infelizmente, já não estava mais funcionando. Mas depois, quando eu fui para marketing de influência, que eu continuei trabalhando com atendimento, que eu vi que essa parte de atendimento estava ficando muito forte e realmente não estava fazendo sentido para mim, aí eu fui buscar uma assessoria de imprensa. Depois da assessoria de imprensa, na verdade, eu fui convidada por uma das minhas chefes para ir para o marketing, né, dessa primeira empresa. Mas aí eu vi que no marketing eu gostava, então continuei buscando marcas de marketing. Era muito uma coisa assim de sentir, de falar, eu quero trabalhar com isso. Meu sonho é trabalhar com marketing de moda. Meu sonho é fazer um São Paulo Fashion Week. Então eu trabalhei com marketing de moda, fiz um São Paulo Fashion Week. E acho que não que eu recomende isso pra ninguém, mas eu acho que a minha trajetória profissional foi muito sentindo o que eu tava precisando no momento e, claro, com todo o privilégio de eu poder mudar de um trabalho pro outro e testar todas essas coisas e hoje em dia chegar aqui e falar, caramba, eu tenho tudo isso de experiência, mas pelo menos eu sei, né, o que eu gosto de fazer e o que eu quero seguir daqui pra frente. Total. E assim, gente, a verdade é que assim que a gente tá, principalmente quando a gente tá fazendo estágio, né, é quando a gente tem a oportunidade de experimentar, de descobrir o que a gente quer, porque quando a gente tá na faculdade, a gente
tem uma ideia de como é que é o mercado de trabalho, mas a gente não sabe na prática, né? Então, e é isso, assim, a rotina de atendimento é uma rotina super puxada, mas que é uma escola, a verdade é essa, você aprende muito, assim, e acaba que em cada experiência que você foi somando um pouco e para você se tornar uma profissional cada vez mais completa também, né? Assim, porque você acaba conseguindo navegar em muitas áreas, assim. E eu ouvindo a tua história, eu me identifico muito, porque eu sou uma pessoa que eu sou formada em jornalismo, trabalhei com jornalismo, sei lá, 5 meses, depois eu só trabalhei com marketing, com criação de conteúdo, e hoje eu sou gente de gestão e treinamento. Tudo. Então, assim, mas é isso, assim, eu consigo trabalhar numa área de conteúdo, eu consigo escrever um texto, eu consigo capacitar alguém, porque as experiências, elas foram me moldando, assim. E aí, ouvindo um pouco a sua trajetória, o que eu mais fiquei curiosa para saber é um pouco como é que era trabalhar com carros de luxo. Então aqui, gente, a gente não tá falando de carrinho, a gente tá falando de Ferrari, a gente tá falando de Porsche, a gente tá falando de... Então, assim, como é que você foi chegar em carros de luxo, sendo que eu acho que moda sempre esteve muito, né, no seu objetivo, independente da função ali, você sempre quis moda. E como é que foi trabalhar com carro de luxo? E a pergunta que não quer calar, você fez um test drive, você dirigiu uma Ferrarizinha, entendeu? Eu não dirigi, nossa. E eu confesso que pensar nessa pergunta agora me dá uma pontada assim, tipo, caramba, como será que seria, né, se eu tivesse feito um test drive? E assim, de novo, eu vou acabar até me repetindo, mas eu acredito que, como eu falei, isso amarra muito a minha trajetória profissional. É muito um passo depois do outro, assim. Então, como eu falei, eu saí, né, da agência lá de marketing de influência que eu trabalhei depois do aplicativo e fui para uma agência de relações públicas, para uma assessoria de imprensa. E quem me levou para a área de marketing, né, dessa representadora aí das marcas, eu trabalhava com Ferrari, Maserati, Lamborghini e Rolls-Royce. Então eram carros assim, carésimos, muito de luxo. E quem me levou foi uma chefe minha, e eu fico pensando, caramba, talvez se eu não tivesse tido essa chefe na assessoria de imprensa, ela tivesse me levado para a área de marketing, 2, 3 anos depois eu não teria trabalhado na marca de moda que eu tanto queria e feito São Paulo Fashion Week e trabalhado com tantas coisas. Então eu acho que é isso, assim, é muito confiar no processo que a linha vai te levando para onde você tem que ir, sabe? Mas a experiência de trabalhar com essas marcas foi muito diferente de tudo que eu já fiz, assim. É um ponto até meio que surpreendente, assim, da minha trajetória profissional, porque são marcas que não precisam ser vendidas, resumidamente. Então, enquanto lá no atendimento eu tava trabalhando, nossa, a gente precisa encantar o consumidor, porque tem tanta concorrência, e a gente precisa se diferenciar, no caso dessas marcas, elas já são super diferenciais, elas já são o ápice, né, do que o consumidor quer comprar. E além disso, eu descobri, e fica aqui o disclaimer, que compradores de Ferrari são os próximos compradores de Ferrari, ou seja, os vendedores da loja, os clientes que eles trabalhavam, eram clientes que já tinham Ferraris, já tinham Lamborghinis. Então, claro, uma pessoa que está comprando uma Ferrari pela primeira vez, né, um público novo, você fazer uma prospecção de público novo, muito legal, mas na verdade o público grosso, assim, mesmo que vai comprar uma Ferrari, é quem já tem uma Ferrari. Isso foi muito surpreendente pra mim, assim, logo quando eu entrei. E o marketing, ele é muito mais assim, nem sei se eu posso usar essa palavra, mas muito mais burocrático. Porque é relacionamento com pessoas que, de fato, já têm os carros, já possuem. E a gente sempre tentando trabalhar experiências pra eles. Então, a gente tinha eventos de lançamento, né? Em lugares, assim, super legais e relacionamento com essas pessoas. Eu tinha muito relacionamento com as fábricas internacionais. Então, na Itália, nos Estados Unidos, para quando esses consumidores, esse público, de repente, ia viajar para a Europa, eles queriam viver uma experiência diferente, então a gente proporcionava isso também. E esse marketing era mais isso, assim. Tinha a parte, igual eu falei, bem burocrática, de fazer campanha de recall, que é quando, né, uma edição dá algum probleminha ali. Mas aprendi muitas coisas e, assim, totalmente fora da caixa que eu esperava quando eu entrei na faculdade. Muito legal. Eu acho que poucas pessoas podem dizer que tiveram a experiência de trabalhar com um produto que não precisa ser vendido, tipo assim, que não precisa fazer propaganda para vender, né? Isso é uma lógica muito, muito diferente de publicidade, né? Que a gente pensa que é justamente isso, então acaba entrando muito mais relacionamento. Eu entendo que, enfim, acho que relacionamento também é uma coisa muito, muito forte na sua carreira, né? O relacionamento foi te levando aí para essas oportunidades, então fica aí a dica para os nossos ouvintes, gente. Sim. Se relacionem bem, façam networking, saiam das empresas bem com os seus chefes, assim, não deixem as oportunidades passar, porque a gente nunca sabe quando uma porta vai abrir. A verdade é essa, né, Nick? Exatamente, com certeza. A gente não falou isso ainda, mas a Nick aqui é comercial, tá? Não é atendimento, não é marketing, a Nick é comercial. Então, eu queria saber como é que começou a tua experiência no comercial.
eu sei que você já trabalhou no comercial antes de chegar aqui no STL, né? Como é que foi essa transição? Depois que eu saí do meu último trabalho ali numa equipe de marketing, né, que foi, como eu falei, numa equipe de marketing de moda, eu tava procurando uma coisa nova, foi bem na época da pandemia também, então foi aquela coisa de sair do trabalho e ficar sem saber o que vai acontecer depois, e eu passei alguns momentos, assim, da minha vida, como eu falei, eu penso muito, né, e sigo muito o meu coração, eu acho, inclusive na parte profissional, de novo, não sei se recomendo, mas pra mim até aqui deu certo. E eu tava buscando essa nova oportunidade, assim, de fazer alguma coisa diferente, não necessariamente voltada pro marketing, né? Eu já tinha trabalhado na marca de automóveis de luxo, depois de produtos para cabelo e depois na marca de moda. E aí eu pensei numa coisa diferente e eu acabei aplicando para a MES, que é uma agência, inclusive, super parceira do Still the Look, numa área completamente diferente, assim, era uma área de criação, mais voltada para conteúdo, então a minha expectativa era, bom, de repente eu vou resgatar alguma coisa da minha escrita ou dessa parte criativa. E eu fiz um processo, né, com os fundadores, enfim, com a Julia e o Arthur, e cheguei até o final, entreguei o case e não fui contratada. Triste, fiquei super chateada, tava com muita expectativa, assim, e quem me mandou essa vaga foi uma amiga, que daqui a pouco ela vai voltar na nossa história, ela, enfim, é um personagem muito importante ali na minha carreira profissional, mas porque ela viu, e assim, isso também é importante falar, as pessoas que fizeram parte da minha carreira profissional, assim, de me ajudarem em relacionamento, não eram pessoas influentes. E eu acho que é importante, assim, a gente vincular isso, porque eu passei por muitos lugares legais, mas não porque eu tinha o QI alto, e enquanto eu falo QI, é aquele que indica. Assim, foi muito uma coisa de novo, de seguir o coração, de uma amiga que viu uma vaga no Instagram e me mandou. Enfim, essa minha amiga tinha me mandado essa vaga, a gente tava super animada que eu ia entrar na MES, e aí eu não entrei. E aí, um pouquinho depois, assim, um mês, talvez menos, o Arthur me mandou uma mensagem e falou, olha, a gente gostou muito do seu perfil, vamos bater um papo? Você pode vir aqui e tal? E aí eu entrei, meio que foi criada uma nova vaga. Na verdade, não foi criada, era uma necessidade da agência, de ter alguém que cuidasse do núcleo de PR, então do núcleo das marcas e dos influenciadores da agência. E aí eu fui pra lá, e aí eu fui pra cuidar de PR, né? Eu já sabia mais ou menos como que era o dia a dia de relações públicas, já tinha trabalhado com influenciadores no passado, já tinha trabalhado em assessoria de imprensa, mas, além de assessorar, eu tinha que vender esses influenciadores, eu tinha que vender esses projetos. Então foi a minha primeira experiência com comercial, assim, nunca diria, tá? Nunca falei, nossa, eu sou muito boa de venda, zero. Então ali foi tipo, não, vai que é sua, vamos, e aprendi muito isso, assim, como vender, como negociar. Foi todo um processo, eu tava ali no paralelo fazendo outras coisas, né, projetos e tudo mais. E foi a minha primeira experiência com comercial, enfim, uma grande escola também, principalmente pela agência, pelo Arthur e pela Julia, assim, que são ótimos vendedores independentes, né, cada um toca uma área da agência. Então eu aprendi muito com eles e aí foi o pontapé inicial para essa área que eu tô agora. E aí você vê, né, como que todas as coisas na sua carreira acabam se conectando, assim, a tua primeira experiência no comercial, você entrou para fazer PR, que você já sabia, influenciador, que você já sabia, e acho que justamente talvez por você ter esse perfil, que é uma pessoa que provavelmente aprende rápido e consegue abraçar a função, de repente você se viu ali como comercial. E aí eu te pergunto, você amou o comercial? Foi isso? Então é por isso que você tentou seguir no comercial desde então? Imagina, gente, zero amei. E eu acho que é isso, assim, eu gosto muito de ter até essa quebra, assim, de expectativa. Porque é isso. A gente vai chegar lá, mas eu já vou dar um spoiler. Hoje em dia eu amo a minha função e o que eu faço. E me sinto super à vontade. Mas foi um processo muito delicado, assim, até eu diria, né? Quando você trabalha com comercial, você precisa ter muita segurança do que você tá vendendo. Você precisa ter muito feeling das pessoas que você tá trabalhando, porque cada venda é muito especial. Você precisa entender muitas vezes o que o cliente precisa. E eu digo mais, assim, a área comercial, ela foi muito relevante até pra minha vida pessoal. Pra minha segurança e pra minha autoconfiança pessoal, que muitas vezes era difícil pra mim, do tipo, não sei se eu vou conseguir vender, não sei se eu acredito que eu sou capaz, sabe? Então eu também acho que nada é por acaso, assim, eu ter chegado nessa área foi muito essa conexão, assim, que eu precisava seguir, e eu fui trabalhando bem aos pouquinhos, assim, não amava no começo, mas às vezes é isso, gente, às vezes um grande amor, ele começa de pequenos passos.
E às vezes a gente vai descobrindo também, né? E até descobrindo novos talentos, né? Porque é isso, você Sim. desenvolveu autoconfiança com uma função porque você foi descobrindo ali o tanto que você funcionava naquela função. E aí, depois da MES, já teve o Studio Look direto? Não, depois eu fui pra... Não, teve mais. Não, teve mais, gente, não para nunca. Mas eu prometo que, assim, a ideia é continuar pro Studio Look pra sempre. Mas, Amei. enfim. Depois da MES, eu fui para uma grande experiência profissional comercial, que acho que ali tudo se amarrou, assim. Porque é exatamente o que você falou lá. Eu entrei na MES por conta das minhas experiências anteriores de influência e de PR. E aí eu só fui para minha próxima experiência profissional por conta do comercial que eu comecei a fazer na MES. E a minha próxima experiência profissional foi na Condé Nast, né? Eu trabalhava então com a Vogue, Glamour, GQ e Casa Vogue. E era uma empresa que, assim, quando eu tava na faculdade, eu queria muito trabalhar. Eu era muito apaixonada pela revista Glamour, quando ela chegou no Brasil. E durante a minha trajetória profissional também, eu procurei vagas lá e nada era muito do que eu fazia. Mandei vários currículos e nada funcionou. Fui chamada para trabalhar lá na área comercial, quase sem experiência, não que eu não tivesse experiência, né? Eu tinha experiência ali do comercial com influenciadores e projetos, mas era o comercial de um veículo e de 4 grandes veículos, assim. Então, a minha equipe, enfim, a minha chefe super apostaram em mim, assim. E aí foi uma experiência muito louca, porque eu, pelo menos, enquanto eu via de fora a área comercial, eu confesso que eu achava meio chato, assim. E aí você começa a ver que é muito legal, e eu acho que foi aí que eu comecei a pegar realmente amor, assim, à área comercial, a você desenvolver um projeto, e você estar presente no projeto, e ver tudo dando certo. Então, grandes eventos, né? Claro que a Condé Nast tem a sua grandeza também por conta das marcas, mas, assim, estar presente nos eventos, ver as ativações dos clientes, e ter uma equipe muito legal, que como a gente falou lá no começo, é o que faz toda a diferença, assim. Total. Então, eu fiquei alguns anos lá, e foi esse grande fechamento, assim, do tipo, caramba, cada passinho e cada decisão que, às vezes, eu me questionei de ter mudado de trabalho, de ter entrado numa nova área, né, de ter me jogado, assim, eu acho que foi fazendo cada vez mais sentido, para no final fazer sentido e falar, caramba, eu queria estar nesse lugar lá atrás, e agora eu tô hoje por conta de cada decisãozinha que eu tomei, então foi muito bom. E aí eu cheguei no Studio Look. Tudo. É muito legal ver essa trajetória sua, como que ela vai se encaixando de fato. E assim, Nicky, até antes de você falar como é que você entrou no Studio Look, cara, você é muito corajosa, tá? Porque a quantidade de desafios que você encarou, não necessariamente tendo todo o conhecimento do mundo, assim, você saiu de ser comercial de influenciadores, uma coisa pequena ali na MES, para simplesmente ir para uma das maiores editoras do país e ser comercial direto Sim. de 4 veículos, que com certeza o ritmo de trabalho é muito intenso, né? E muito diferente de como é que era antes. E aí, enfim, então foi na Condé Nast que você de fato decidiu que você gostaria de seguir para a área comercial, e como é que foi essa transição da Condé Nast para o STL? Então, menina, e aí vem o plot twist de novo, né? Não decidi, não queria mais ser comercial. Não é possível, Nicole. Gente, como que pode? Olha que eu nem sou geminiana, tá? Nada Qual que é contra, teu signo? claro. A gente Eu precisa saber qual que é sou- teu signo. Tá, eu sou escorpião. Escorpião. Mas Sou deve ter escorpião. alguma coisa aqui, um sagitário, um geminiano, Então, meu uma ascendente coisa é meio... Sagitário. Meu ascendente é Sagitário. E aí, enfim, Ah. pra quem entende de astrologia, tem ali a casa oposta ao ascendente, que é a casa das relações, é em Gêmeos. Então, eu acho que as minhas Uhum. relações profissionais têm muito dessa dinâmica, assim, enfim. Mas eu, ao mesmo tempo que na Condé Nast eu me apaixonei pela área comercial, eu também me desapaixonei pela área comercial. E eu acho que é isso, né? Gente, relação profissional é igual a relação pessoal. Tem altos e baixos, tem Total. apaixonamentos e desapaixonamentos. Então eu saí da Condé Nast totalmente assim, acho que não é pra mim. E como eu falei, muito nesse sentido de eu aprender pessoalmente das minhas questões, assim. Principalmente dessa questão de segurança, né? Como você falou, você foi muito corajosa, mas eu não me via corajosa, assim. Acho que foi sim um passo de fé, assim, vou me jogar, é um sonho, eu vou fazer acontecer. Mas com insegurança mesmo, com medo mesmo, e isso permeou Vai com durante medo muito mesmo. tempo. Vai com medo mesmo. E eu acho que esse medo tomou conta de mim durante muito tempo. E aí eu saí da Condé Nast decidida a não seguir mais na área comercial, assim. Não vou. Recebi algumas propostas, assim, de lugares muito legais para trabalhar no comercial. Tem até uma história, assim, de um outro veículo que queria muito que eu fosse, assim. O CEO me ligou e falou, não,
vamos, eu acredito em você, eu gostei do seu perfil. E eu falei, cara, não. E eu acho que é isso, assim, também, além de ser muito importante os sims que você fala e a coragem de você mudar, também é muito importante os nãos que você dá, porque foi muito difícil pra mim. Né? Eu já tava fora da Condé Nast, então eu queria muito voltar pro mercado, mas eu falei, não, eu vou ser justa com o que eu tô sentindo agora, então eu não vou. E aí passei um tempo, assim, sem saber pra onde ir. Nesse meio tempo, eu fiz alguns projetos de freelancer, de produção de conteúdo, então resgatei isso lá atrás também. Mas também não era o que eu tava querendo, assim. E no fim das contas, eu já com meus, 29 anos, eu tava de novo nessa crise, assim, meu Deus, o que vai ser agora? O que eu gosto de fazer, né? O que eu gosto de fazer? Eu já fiz de tudo. O problema antes era, tem muita coisa pra eu fazer, o que eu gosto. E aí agora era do tipo, já fiz de tudo, e agora, o que eu gosto? Então, acho a pessoa chega no momento da carreira dela que ela pensa, caramba, eu sou boa em tudo, e agora, o que eu vou fazer? Quem me dera, não, quem me dera. Mas acho que é isso, assim, nunca, né, a gente entra nesses questionamentos. Eu sou uma pessoa que me questiono muito, então acho que isso é muito de perfil também. E aí eu fui, enfim, procurando vagas, eu tava muito mais focada em lugares que me brilhavam os olhos do que funções. Exatamente por isso, assim, eu vi durante a minha trajetória profissional que, como a gente falou, equipe é muito importante, local de trabalho é muito importante. Como eu já tinha feito tanta coisa, eu falei, eu sei que se tiver que fazer alguma coisa diferente, eu vou dar o meu jeitinho. Mas vou para marcas que eu acredite, para empresas que eu, enfim, acredite no propósito e me relacione com as marcas e tal. E logo quando eu saí, assim, da Condé Nast, eu me apliquei para uma vaga no Studio Look, que era comercial. E eu não queria, né, naquela época eu tava tipo assim, não, de jeito nenhum. Mas eu falei, mas é o Studio Look, eu vou aplicar. E aí não fiz chamada. E aí o tempo passou, eu fui fazendo esses freelas, né, fui dando meu jeito, aqui e ali, participando de processos e tal. E aí uma amiga minha, aquela queridíssima Larissa, beijo pra você. A mesma lá do início. A mesma. Virou pra mim e falou assim, nossa, eu não sei porquê, eu nem tinha contado pra ela dessa vaga que eu tinha aplicado. Ela falou, eu não sei porquê, mas eu sinto que em algum momento, ou eu, ou você vai trabalhar no Studio Look. E eu já tinha aplicado pra vaga, não tinha falado pra ela, já não tinha sido chamada, eu tava meio desmotivada nessa época. Eu nem comentei nada, eu falei, nossa, amiga, nada a ver, e bola que segue. E aí apareceu uma nova vaga, também da área comercial, um pouco mais focada em projetos. E aí eu pensei, caramba, eu sei fazer comercial, eu tenho experiência comercial, eu tenho experiência em projetos, é uma coisa diferente também. E aí, quando a gente fala de projetos, são os projetos comerciais, né? Então, não é só uma venda do tipo assim, o Studio Look enquanto veículo, vamos vender aqui um post ou uma pauta no site. Mas é muito essa ideia de unir o comercial ao criativo, assim. Então, desenvolver um projeto. A gente tá lançando um novo batom aqui na marca. Então eu vou montar o projeto pra gente lançar esse batom. Você vai fazer um post assim, 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 você vai fazer uma pauta que vai se conectar com isso, tal. E eu acho que era esse 360 que me brilhou os olhos, assim, dessa área do Studio Look, que em outros lugares que eu trabalhei não era junto, eram áreas separadas. Foi isso que me brilhou os olhos, eu falei, vou me candidatar, vai que. E aí, menina, cheguei até aqui hoje. Assim que eu cheguei no Gente, olha, juro pra você, Larissa, gratidão pra você, entendeu, Larissa? Espero que você esteja ouvindo aqui a gente, porque a gata sentiu, ela tem o feeling. Como assim a pessoa vira pra você, ou você, ou você vamos trabalhar nessa empresa? Tipo, é muito do feeling, né? Eu sou da opinião que quando é pra ser, não tem jeito. O universo conspira, nem que seja uma amiga te mandando uma mensagem falando, acho que alguma de nós duas vai entrar. E eu acho que, de novo, né, o tanto que as coisas foram se encaixando. Talvez o motivo de você ter sido tão perfeita para essa vaga é justamente o fato de você ter tido múltiplas experiências. Então, você sabia sobre marketing, você sabia sobre projetos, você sabia sobre comercial também. E aí foi o match perfeito. E aí, como é que foi o processo seletivo? Quando você quando você se inscreveu para a vaga, já que a Larissa já tinha lá cantado essa bola, acho que alguém vai entrar. Você se inscreveu para o processo já tendo certeza que você ia passar? Como é que você recebeu a notícia? Como é que foi? E eu acho que ela nem sabe, mas eu não contei pra ela. Eu fiquei bem na miudinha. Quando a Cibele, né, que é o nosso RH, entrou em contato comigo, eu fiquei quietinha, não contei pros meus pais, não contei pra ninguém. E aí fiz a primeira entrevista. A primeira entrevista até que eu achei que tava ok, assim. Aí tive um retorno,
Na verdade, eu não tive um retorno. Eu fiz a entrevista, achei que tinha ido mais ou menos bem, mas demorou pra Cibele dar esse primeiro retorno. E aí, o que aconteceu? Lá, como eu falei, eu tava trabalhando de freela, então eu tinha muita flexibilidade. E aí, eu resolvi fazer um retiro num templo budista. Que era gratuito. Então, tipo assim, você pagava com o seu trabalho, né? Então, tipo assim, eu ficava na área da limpeza, por exemplo. Uma coisa totalmente, mas quem tá me ouvindo até aqui já viu que eu não bato muito bem das ideias. E aí, eu sabia que a próxima parte do processo ia ser um case, né? Então, eles iam mandar um case pra depois eu apresentar na próxima fase. Mas eu precisava de um tempo para fazer esse case. E quando que o case foi enviado? Quando eu estava lá no templo budista. Quando você estava, obviamente, claro. Porque a vida faz dessas com a gente. A vida dá dessas. Mas aí, né, vocês já sabem, eu tô aqui hoje. Mas quando eu recebi o e-mail, e era tipo assim, eu recebi o e-mail, não sei, numa terça-feira, eu tinha acabado de chegar, era uma semana de retiro. E eu falei, eu já tô aqui, eu já me comprometi, era em outra cidade. Eu falei, eu não posso desistir agora. Eu quero muito essa vaga, mas eu vou ter que dar um jeito. E aí o que eu pedi foi, eu tinha que entregar o case na segunda-feira. Eu chegava na segunda-feira em casa. Na verdade, eu chegava na terça, mas eu fui mexendo meus pauzinhos. E aí eu perguntei pra Cibele, eu falei, tudo bem eu entregar terça-feira até, tipo assim, 7 horas da manhã? Ela falou, tudo bem. E aí eu fui, a gente tinha um dia de folga, aí eu excluí o meu dia de folga no templo budista pra voltar antes pra casa. Passei o dia e a madrugada fazendo o case e entreguei. E aí deu no que deu, aí a Cibele me chamou pra uma próxima entrevista, eu apresentei o case, e aí as coisas foram acontecendo, então... né, tudo conspirou ao meu favor. Apesar de as coisas parecerem que está contra, gente, às vezes é ao nosso favor. A gente só não tem noção da figura total, sabe? Às vezes a gente só consegue ver que de fato estava no nosso favor, depois que passa e você olha pra trás e você pensa, caramba, então era pra ser. Eu tava esperando você contar, assim, não, e aí eu fiz o case no templo budista, entendeu? Eu ficava ali um pouco, meditava, fazia o case à noite, trabalhava um pouco, mas não, pelo menos deu tempo de você voltar e fazer o case. E como é que você recebeu a notícia? Tu ficou muito feliz? Eu fiquei muito feliz. A notícia eu recebi na sexta... na quinta-feira pré-carnaval. Então, tipo assim, sexta-feira já era o primeiro, né, dia de carnaval ali. Eu tava na quinta-feira, então, numa perfumaria, comprando coisinhas do tipo assim, protetor solar, porque eu ia viajar pra praia e tal. E aí eu recebi uma mensagem da Cibele, tipo, posso te ligar? Aí eu fiquei, eu acho que uma ligação é um bom sinal, né? E eu falei, pode, eu tô na rua, mas pode me ligar agora. Aí ela até me ligou, tava barulho, né, na perfumaria, aquele tuts-tuts de música ambiente. E aí ela me deu a notícia, eu fiquei super feliz, gravei vídeo. Aí eu mandei pra minha amiga, eu falei, amiga, preciso te contar uma coisa. Você tá falando com a nova Luke Stiller do Pedaço, né? E aí, enfim, choramos muito, foi muito legal. Melhor carnaval de todos, com certeza, né? Passar o carnaval com essa notícia. Foi maravilhoso. Muito... Não, foi perfeito, assim, o timing. Não, muito bom. E que bom que você, né, no final das contas, conseguiu dar uma notícia aí positiva pra Larissa, que já tava nessa expectativa, cantando a bola de que alguém seria Luke Stiller, já tinha um tempo. E aí, agora que deu tudo certo e você tá aqui, conta o que todo mundo quer saber. Qual que é a tua rotina aqui no Estúdio Look? Como é que é o seu dia a dia? Então, você já falou que é comercial, mas também tem um pouco de projeto, assim. O que você faz aqui no STL? A gente recebe, né, tem 2 vias. Ou a gente vai atrás do cliente, a gente vê um grande lançamento, a gente vê uma oportunidade dentro de eventos ou ocasiões que a gente tem aqui dentro, né, de conteúdo. A gente tá pensando em fazer um conteúdo assim. Será que a gente vai atrás de uma marca que seja interessante a gente conectar? Então tem muito disso, mas muitas vezes, e na maioria das vezes é o que acontece, a marca vem até a gente com um pedido de proposta. Por um lançamento de produto, ou por uma comunicação pontual, por um grande evento que está acontecendo. Aqui no Estúdio Look a gente faz 1 zilhão de coisas, né? Não é só post nas redes sociais e escrever matéria no site. A gente faz cobertura de eventos, a gente faz, né, produção de conteúdo audiovisual aqui, com vídeo. Então, assim, é 1 zilhão de coisas, a gente tem eventos presenciais, a gente tem podcasts. Então, muitas vezes a marca vem com um pedido de proposta e aí a nossa tarefa principal aqui no comercial é montar essa proposta, né? Então, montar, às vezes vem de acordo com o que a marca já tá pedindo, eu quero XYZ conteúdos, às vezes a gente que vai sugerir, e às vezes a marca vem com um pedido e a gente tem que ter o insight e a estratégia de pensar se aquilo realmente vai fazer sentido para a marca, porque às vezes tá acontecendo alguma coisa aqui que é muito mais interessante e o cliente nem sabe. Então, eu acho que a nossa principal função é isso, é entender o que o cliente precisa e devolver com ele, com esse insight nosso interno, né? Então, vai ser uma valoração, a gente monta uma planilha
com tudo que o cliente pediu ou que a gente está sugerindo e com os valores disso, né? E aí, essa negociação vai e volta algumas vezes, mas é isso, assim, é esse insight da gente levar para o cliente o que a gente acha que é o mais interessante. E, no paralelo, muitas vezes a gente faz projetos mais grandiosos. Então, por exemplo, tem uma marca que entrou em contato com a gente e a gente vai fazer um plano que a gente chama de Always On, né? Um plano de mais de um mês, às vezes ele dura o ano inteiro. E aí a gente captar datas importantes, às vezes vão ser datas comerciais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, às vezes vão ser datas comerciais do tipo, sei lá, Dia dos Namorados, ou, né, uma mais difícil, assim, sei lá, Dia do Pão de Queijo, alguma coisa bem específica, ou às vezes vão ser ocasiões do ano, festivais, ou a gente vai inventar também, a gente inventa muito, e essa é a parte mais legal, assim, da gente conseguir distribuir, né, ao longo de meses, com estratégia e pensando muito no cliente, esses conteúdos e o que pode ser interessante para ele, trazendo referências do que a gente já fez, referências, enfim, de conteúdo de vídeo, de foto, de imagem, de texto, e montar ali uma apresentação bem lindona para apresentar para o cliente. Então, a gente também faz isso. A gente faz a planilha, mas a gente faz o planejamento. Acho que essa parte, que em alguns lugares ela não é conjunta, aqui no nosso comercial ela é a parte de planejamento e de apresentação para o cliente. Então é um combão, assim, de várias coisas que fazem parte da nossa rotina aqui. E no final das contas você conseguiu juntar de fato as coisas que você gostava de fazer, né? Que é trabalhar com estratégia de marca, que é trabalhar com planejamento, que é trabalhar com moda, de alguma forma, né? E tem também um pouco da estratégia do próprio Estúdio Deluxe, que eu acho que o grande desafio, talvez, de fazer um projeto com uma marca é que a gente precisa conciliar o que funciona para a marca e o que funciona para o público do Estúdio Deluxe também, porque a ideia é que seja divulgado no nosso canal. Então, exige muita estratégia, muito planejamento mesmo. E aí eu quero saber o que você mais gosta hoje em dia no teu trabalho e qual que você acha que é o maior desafio que você tem atualmente. Nossa, eu acho que o maior desafio, e aí acho que fica aqui também mais um, né, de todos os fechamentos que eu mencionei aqui. Eu acho que aqui no Estúdio Deluxe, nessa posição, eu aprendi muito a considerar todos os fatores, assim. Então é isso, depois de todo o processo que eu passei, hoje em dia eu não falo mais, não quero mais trabalhar no comercial, não quero mais trabalhar no atendimento. Eu acho que no Estúdio Deluxe eu consegui conectar muito essas coisas e perceber que o que faz a função e o trabalho é a equipe, é o lugar e é a sua crença em relação ao ambiente que você tá. Então, aqui eu acredito muito no nosso conteúdo. É claro, né, que eu vou ser super suspeita pra falar aqui, mas eu acho que é isso, assim, eu acredito muito no que eu tô vendendo e pra mim é muito delicioso pensar nas melhores coisas que a gente pode captar do nosso veículo, né, da nossa marca, pra passar pra um cliente, assim. Essa é a parte que eu mais gosto, assim, de pensar estrategicamente no que a gente pode fazer. Mas eu adoro fazer uma planilha, sabe? Ouvir uma música e me desconectar e fazer uma planilha, porque eu gosto de mexer com números. Mas acho que não é só isso, assim. E eu acho que perfis comerciais são muito diferentes. Eu já trabalhei com algumas pessoas, né, da área comercial, e é todo mundo muito diferente, assim. Tem gente que se dá muito bem com números, tem gente que vai se dar muito bem ali no tete-a-tete com o cliente. Mas eu gosto muito dessa dinâmica, assim, de fazer várias coisas, e por conta da minha trajetória profissional, acho que faz todo sentido. Mas, por outro lado, a minha dificuldade é praticamente a mesma, assim, é lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Tanta coisa ao mesmo tempo. E priorizar, assim, o que é, né, mais imediato. Porque muitas vezes a gente precisa ser muito ágil, né, nas propostas que a gente vai enviar, nos projetos que a gente vai desenvolver e planejar. E muitas vezes a gente precisa, assim, deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Então, esse é o meu principal desafio, assim, entender o que eu preciso deixar de fazer para deixar outra coisa. Mas, sinceramente, eu acho que essa é uma questão de todas as áreas. No atendimento também vai ter isso, enfim, no criativo também vai ter isso. Às vezes a gente precisa tentar, né, a gente vai ter que desequilibrar alguns pratinhos para conseguir equilibrar outros. Total, não dá pra falar que é uma rotina parada, né? Que com certeza é uma rotina muito dinâmica, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E hoje, Nick, depois disso tudo que você viveu, você sente que você tá no caminho certo, assim, hoje o seu coração está em paz de que essa é a área que você gostaria de seguir, ou você segue aberto a experimentar coisas novas? Acho que você vai estar sempre aberto a experimentar coisas novas. Eu tô aqui supondo, porque eu acho que faz parte da sua personalidade. Mas como é que você olha pra sua carreira hoje? Super. Não, eu acho que é isso, assim, faz parte da minha essência estar muito aberta. Mas uma coisa que o Estúdio Deluxe também trouxe, e eu acho que é por isso que eu sinto muito a importância do lugar, assim. Eu sinto muita tranquilidade aqui, e de até ver
enfim, exemplos aqui no próprio Estilo da Look de pessoas que migraram de área dentro da própria empresa. Isso me Sim. traz muita tranquilidade também, sabe? De que em algum momento, se eu estiver muito... Se eu tiver uma pane, igual eu tive em outros momentos, assim, e um momento de refletir muito, eu sei que eu posso chegar nos meus times, em vocês, e falar, tá acontecendo isso, será que a gente consegue, né, viabilizar alguma outra coisa? Mas hoje eu sinto muita, de novo, tranquilidade, assim, e estabilidade na área que eu tô. Eu acho que muito também pelo perfil do Estilo da Look, por a gente ser muito plural, pela área comercial ser muito plural, então também não fica, eu não faço só o comercial, né? Eu acabo fazendo planejamento e às vezes a gente faz atendimento também, então é um pouco de tudo, muito relacionamento, às vezes tem que escrever coisas, então eu acabo também elaborando, tem que apresentar projetos, então eu também acabo trabalhando assim a minha comunicação. E então eu tô muito satisfeita, assim, e acho que é uma paz mesmo. De novo, como a minha trajetória inteira foi muito baseada no meu feeling e no meu coração, hoje eu sei que eu tô no lugar certo porque eu sinto uma paz e muito daquilo, durante muito tempo da minha vida, eu senti, não, mas o que eu vou fazer depois? Não, mas qual que é o próximo passo? Não, mas onde eu quero chegar? E hoje, de novo, né, eu tenho 31 anos, vou fazer 32, acho que estou nesse momento, assim, de vida, mas também é muito particular de uma pessoa pra outra, mas eu sinto que, tipo assim, tá tudo bem estar aqui, sabe? Eu quero ficar aqui um pouco, quero relaxar aqui, eu acho que isso é um grande sinal de que eu tô no lugar certo. Total. Quando a gente é feliz e sabe que é feliz, é quando a gente tem aí essa paz no coração. E é óbvio, né? A gente nunca sabe o que a vida pode nos apresentar, mas acho que trabalhar com tranquilidade faz toda a diferença, né? Porque essa ansiedade de será que eu mudo, será que eu não mudo, será que eu gosto disso e tal, acho que acaba fazendo com que a gente não consiga focar tanto. Então, é muito legal ver, e muito legal ver uma trajetória que é tão profissional, mas ao mesmo tempo é tão pautada no teu coração, assim, de fato, nas coisas que você sente, porque eu acho que isso é essencial, assim, pra gente conseguir ser feliz de fato, é a gente ser fiel a gente mesmo, assim, ser fiel ao que a gente sente, ser fiel ao que, às nossas vontades, às nossas dores, porque quando a gente passa por cima da gente mesmo, a chance de dar certo, ela é bem pequena, assim, né? Então, você me parece uma pessoa que é muito fiel a você mesma, isso é muito legal de ver. E ver também o quanto que acreditar em você te leva para outros caminhos, né? E aí, o que eu gostaria de saber é se você acha que hoje, a Nicole, lá do começo, que queria ser ou jornalista ou cozinheira, ela olharia pra você hoje e você acha que ela teria orgulho de você? Que ela te acharia uma diva, assim? Como é que você acha que, na hora que ela olhasse a sua carreira, a opinião dessa Nicole lá de trás? Nossa, eu acho que ela não ia me achar doida, porque ela ainda não ia ter noção suficiente das escolhas que eu tive, assim, corajosas e meio, enfim, meio vamos com tudo. Mas eu acho que sim, acho que ela ficaria bem contente com o rumo que as coisas tomaram. Eu acho que ela nem se surpreenderia tanto, sabe? Eu sempre fui uma criança também, criança, adolescente, jovem, adulta, muito sonhadora. Então eu acho que meio que ela ficaria contente com o fato de eu ter ido atrás e ter chegado onde eu cheguei. Mas também meio que tipo assim, eu já desejei isso mesmo, então é óbvio que você chegou. Sabe? Então eu acho que tem um pouco disso. E aí, agora a gente vai para a parte mais divertida que eu acho do episódio, que é o bate-bola jogo rápido. Então, eu vou te fazer umas perguntas e você vai responder de primeira sem pensar muito. Está preparada? Tá. Estou preparada. Nick, ser uma look stealer para você é? Me senti inspirada pelo pessoal daqui, então a gente... Não sei se eu tenho que justificar. Eu tenho que justificar? Não, você pode falar o que você quiser, meu amor. Não, eu acho que é isso, assim, eu me senti inspirada porque aqui a gente tem, primeiro, um time grande de mulheres, e isso é muito inspirador, ter essa força feminina, e muitas mulheres muito diferentes, todos os perfis, você se sente inspirada pelo diferente, você se sente inspirada pelo igual, então acho que ser uma mochileira é isso, sentir inspirada e inspiração o tempo todo. Amém. E como que pra você é trabalhar no Estilo da Look em 3 palavras? Vou fazer uma frase, se sentir acolhida. Porque eu acho que é isso, assim, eu me sinto muito à vontade aqui. Acho que exatamente por essa pluralidade de perfis, me sinto muito à vontade de ser quem eu sou. Eu não sei como são as pessoas que estão nos ouvindo, mas assim, eu vim de uma... Enfim, eu moro, né, no ABC Paulista, um pouquinho afastado aqui da capital. Então, eu acho que a cultura do lugar é um pouquinho diferente. As pessoas são mais parecidas, assim. Aí eu digo em termos de personalidade, de maneira de se vestir. As minhas amigas são todas muito parecidas e eu sentia muitas vezes que eu destoava dos meus gostos,
enfim, da minha maneira de me vestir, até da minha maneira de pensar, que é meio doidinha, né, como a gente pode ver. Então aqui eu me sinto muito acolhida pra ser do jeito que eu sou, pra vestir uma coisa que, se eu sair na rua de São Bernardo do Campo, vão me olhar, não de um jeito positivo, mas aqui eu vou chegar e vou falar, caramba, que calça linda, sabe? Eu sei que se eu sair em São Bernardo vão falar, meu Deus, o que essa menina tá pensando? Então eu acho que é isso, assim, se sentir acolhida é como é viver aqui. Olha, acho que você de fato, Nicole, não tem jeito, tá? Você tem uma veinha ali de escritora, tá? Porque você foi a primeira pessoa nessa pergunta que montou uma frase. Todo mundo dá 3 adjetivos soltos e você não vou montar uma frase. Então, e seguiu a regra que usou apenas 3 palavras na frase. Maravilhosa, simplesmente uma escritora nata. E aí, se a Nicole de 10 anos atrás encontrasse a de hoje, ou seja, a Nicole de 2015, em 2015 você já estava o quê? Na faculdade, fazendo um estágio. O que você diria para essa Nicole de 10 anos atrás? O que você acha que ela diria para você? Eu acho que a Nicole, de 10 anos atrás, ia ficar se questionando. Porque assim, vou abrir um parênteses aqui, eu sei que eu falo bastante, mas acho que é um parênteses importante. Apesar de eu parecer muito corajosa e ter tomado várias decisões que não são as usuais, eu sempre me pautei muito pela comparação do outro. Do tipo, se aquele ali chegou naquele lugar, então eu vou seguir aqueles passos. Por incrível que pareça, né? Não parece, mas eu sempre tive muito isso dentro de mim. Então eu sei que a Nicole de 10 anos atrás, ela ia querer saber como eu cheguei ali pra ela seguir exatamente o mesmo percurso. E eu não falaria nada pra ela. Enquanto né, Nicole de 31 anos, eu não falaria. Eu acho que eu daria um abraço nela, porque eu acho que ela tava precisando. E eu diria pra ela seguir o coração dela e fazer o que ela tivesse que fazer. Porque se eu desse pra ela de mão beijada o que eu vivi pra chegar até aqui, a gente não seria a mesma pessoa, né? Eu só sou o que eu sou hoje por conta de todas essas, enfim, até indecisões que eu passei. Então, acho que eu não falaria nada, só daria um abracinho ali e bora, minha filha, vai dar tudo certo. Que lindo, fiquei até um pouco emocionada. É muito legal a gente ter esse... porque é muito difícil a gente acolher quem a gente foi, né? A gente tem mais a tendência, talvez, a julgar, a ficar pensando, eu deveria ter tomado essa decisão, ou aquela decisão, enfim. E o teu movimento é justamente o oposto, assim, é de acolher. E eu acho que é muito importante quando a gente acolhe não só a de 10 anos atrás, mas quando a gente acolhe também a nossa criança interior, né? Quando a gente acolhe as vontades dessa criança, quando a gente... E eu acho que só de você se vestir de uma forma que você ama e chegar aqui e onde olhariam torto, aqui a galera fala, meu Deus, amei essa calça, nananã. Acho que já é acolher um pouco a sua criança interior que amava moda e sempre soube que queria trabalhar com moda. Gente, agora sou eu que vou chorar aqui daqui a pouco. Então, vamos né, mudar de assunto. Agora, o momento indicação. Eu quero que você diga pra galera um filme, ou uma série, ou um livro que te inspira, ou os 3. Tem uma série que ela, enfim, já deve até ter sido mencionada aqui, mas eu gosto muito da série Girl Boss, da Netflix. Que é a série da Sofia Amoruso, né? Que, enfim, é dona da Nasty Gal. Pessoal que não conhece, assim, se informe. Porque eu, igual a gente tava falando, eu tive todas essas decisões malucas e acabou dando certo, mas no processo, e às vezes até hoje eu ainda me questiono, do tipo, meu Deus do céu, assim... Eu podia ter feito tanta coisa diferente, eu podia ter ficado mais tempo naquele trabalho, eu podia ter sido mais proativa naquele outro, sabe? Eu podia não ter levado tanto aquela coisa pro pessoal. E uma coisa que eu gosto muito dessa série de Girl Boss é que ela é o contrário, assim, ela é muito dane-se pra vida, ela vai fazendo, ela vai jogando ali, vai pulando de um trabalho pro outro, e você vê que exatamente por essa autenticidade dela, a coisa acaba dando certo. Como eu falei, não é uma fórmula, né? O que eu fiz não é uma fórmula, e o que a Sofia Amoruso fez não é uma fórmula. Mas eu acho que ver também trajetórias diferentes dá uma inspirada. Então eu falaria muito dessa série. E tem um filme que não é nada profissional, mas que eu acho que ele conclui muito a minha filosofia de vida, que tem a ver com a minha trajetória profissional, que chama A Vida em Si. Ele é um filme com Antônio Bandeiras, com o Oscar Isaac, Olivia Wilde, então são atores muito bons. E ele conta 3 histórias diferentes que vão se entrelaçando, assim, e você vai vendo que a vida em si é isso. E é muito do que a gente falou agora há pouco lá. A gente, às vezes, quer tomar decisões a longo prazo, sendo que a gente não tem a visão do que vai acontecer. Amanhã, você pode cair na rua e dar de cara com uma pessoa que vai te ajudar e te levar para outro lugar. Então, é muito para você confiar de que as coisas se entrelaçam e as coisas dão certo. E eu acho que o filme fala muito isso, assim, insiste mais um pouquinho. Eu sei que tá difícil agora, eu sei que tá muito difícil confiar
no que vai vir depois. Mas insiste mais um pouquinho, que daqui a pouco já vai dar certo. Então acho que são duas coisas que eu aconselharia bastante as pessoas a assistirem. Eu amo filme e série, então essas duas são boas indicações. Amei, fico muito à vontade de ver esse filme. Procurar com certeza, já tenho aqui, programação pro final de semana. Isso aí. E aí agora eu quero saber qual que é a sua trilha sonora perfeita pra trabalhar. Quando você tá lá concentrada nas suas planilhas, o que você ouve? Eu gosto de trilha sonora de filme, gente. Eu gosto de trilha sonora de filmes e séries. Eu tô ouvindo muito de Stranger Things agora, porque eu tô um pouco nostálgica, que vai voltar. E eu também tô ouvindo muito a trilha sonora de uma série nova da Netflix que chama Too Much. Eu gosto de ouvir música. Ai, que bom que você ama essa série. Eu amo essa série também. Mas ela é bem específica, assim, não é pra todo mundo, né? Mas eu gosto muito de ouvir trilha sonora de filme, porque muitas das músicas, eu sou uma pessoa que ouve sempre as mesmas músicas. Então eu não tenho muito repertório. E eu acho que as trilhas sonoras, eu gosto de ouvir coisas que eu já não sei a letra. Porque às vezes eu fico, se eu tô trabalhando, eu fico muito atenta à letra e eu acabo me distraindo. Então eu gosto de ouvir músicas também que eu não conheço, porque daí o negócio vai acontecendo. E nisso você descobre suas novas músicas preferidas. Muito legal, eu tenho esse mesmo problema, né, que eu não consigo. Se eu conheço a música, eu vou começar a cantar a música no meu cérebro e eu não vou conseguir mais saber o que eu tô fazendo. E aí, se eu não cantar e eu não aproveitar a música, eu fico me sentindo culpada. Aí eu tenho que voltar, aí você já perdeu o trabalho, já voltou tudo. Então, melhor ficar com as desconhecidas. Muito bom. E pra gente finalizar, qual que é o conselho que você daria pra quem sonha em trabalhar com moda, com comercial ou até aqui no Estúdio Look? Primeiro, né, dado tudo isso que a gente falou aqui até agora, confia no seu taco. Mesmo quando tá difícil, mesmo quando parece que assim, eu ouvia muito isso na época da faculdade e hoje é muito importante pra mim lembrar. Se você quer trabalhar com moda ou até no ramo da publicidade mesmo, você tem que conhecer alguém. Cara, às vezes você não tem que conhecer ninguém, mas às vezes você pode se apresentar pra alguém. Às vezes você pode ir atrás. Então, assim, às vezes é desestimulante, às vezes, né, o processo de trabalhar com moda, com comunicação, é difícil, porque a gente vê que muitas vezes tem isso, né? As pessoas indicam umas às outras. Mas não desiste e confia, porque a gente chega lá, assim. Eu, uma menina, assim, de São Bernardo do Campo, não que, né, seja, né, muito longe, assim, mas não tinha contato com ninguém de São Paulo, capital, não conhecia ninguém. E fui construindo esses relacionamentos. Então, acho que o que eu diria é, confia, tenha sonhos doidos. Acredite, sabe? Eu nunca achei que eu ia ver, sei lá, o Chai Suede do meu lado. Eu nunca achei que eu ia no baile da Vogue e as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que sonhe alto, confie no que você deseja, não se deixe de desestimular e crie relacionamentos. Se você não tem os relacionamentos, crie eles, se apresente. Procura, assim, com parcimônia também, né? A gente precisa ter também um pouco de tato pra não virar aquela pessoa desconfortável que fica enchendo um pouco o saco. Eu sei que isso também é mal visto no ramo profissional. Então, assim, tenha feeling. Como eu falei, não é uma regra. Eu segui meu coração, deu certo. Às vezes você vai seguir o seu racional e vai dar muito, muito mais certo. Acho que eu era pra dar uma dica e eu acabei dando várias. Mas, resumindo, entenda o que dá certo pra você e seja muito fiel ao seu processo pessoal, que não necessariamente é igual ao do outro. E se você quer trabalhar no estilo do look, faça isso, assim, acompanhe tudo o que a gente faz. Eu acho que uma coisa super importante é você entender a marca e a empresa que você quer trabalhar, porque muito das contratações é baseado no perfil. Então você tem que entender, é importante que você goste, né? Acho que esse é o grande diferencial que eu sinto mesmo, de gostar do que a gente produz e de estar muito imersa, assim, nos conteúdos. Com certeza. Então, e é isso, acredite numa oportunidade, né? A gente tem cursos aqui numa oportunidade, se você puder vir participar de um curso, conhecer as pessoas, siga as pessoas do Estilo The Look pra você também ver o que tá acontecendo. E não desista, gente, a partir da materialização, da mentalização de uma amiga que achou que eu ia trabalhar aqui e eu tô aqui hoje. Então, tudo dá certo. No final, a gente chega lá. Apenas. E, assim, muito importante, né, isso que a Nick falou, siga as pessoas do Estúdio The Look para você conhecer sobre a empresa, mas, pô, não precisa mandar DM para todas elas falando exatamente a mesma coisa, porque aí a gente cai em outro lugar, que é essa da insistência, né, assim, usar o que você tem a seu favor de forma estratégica, de fato, né? Exatamente. Tenha sensibilidade, use o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social focada para profissional, sabe? Acho que aí a coisa fica um pouco mais delicada, assim, porque é isso. Acho que a gente tem que se mostrar à vista, mas também se você tá obrigando a outra pessoa, né, assim, mandando igual a Laís falou, mandando DM o tempo inteiro, então tenha parcimônia, né, tenha sensibilidade também.
Eu acho que é o que eu falei, assim, a gente tem que confiar que as coisas vão dar certo. Então você tem que confiar um pouquinho também. Você tem que fazer um pouco e confiar um pouco. Se você fica insistindo naquilo, a chance de não dar certo é muito maior, né? Então, assim, tenham sensibilidade e as portas vão se abrindo. Gente, às vezes vocês dão um toquinho, se ninguém responder, você não vai dar um chute na porta e abrir na força. Você vai esperar Exato. que uma hora alguém te atende, sabe? Então vai dando uns toquinhos nas portas com sensibilidade que uma hora alguma porta se abre e eu tenho certeza que vai ser a melhor porta pra você. Nick, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Eu amei te ouvir, assim, foi uma conversa muito gostosa. Acho que a palavra que fica mesmo, assim, pra mim, é sensibilidade, o tanto que você teve muita sensibilidade na sua carreira, nas suas decisões, e o tanto que essa sensibilidade, de fato, te levou a caminhos inimagináveis e coisas que você sonhava e nem imaginava que fosse acontecer. Obrigada pela generosidade, você fala super bem e eu simplesmente amei esse papo. Ai, obrigada, Lá. Eu tô super feliz. Eu acho que, mais uma vez, a materialização da minha fanfic de participar de um podcast foi feita e foi criada, enfim, com o pé direito. Tô muito contente, minha entrevistadora é maravilhosa. E obrigada, foi um prazer. Obrigada, Nick. É isso, gente. Mentaliza, tá? Mentaliza que vem aí. Isso aí. E bom, você que tá ouvindo a gente, não esquece de seguir o The Look Stiller nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio. E fica ligado que na próxima semana a gente volta com mais histórias inspiradoras do nosso time The Look Stillers. Um beijo e até o próximo.